quero trazer uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos estar lendo 2 versículos. E nós já vamos estar falando um pouco a respeito desses textos. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6, nós vamos ler nessa noite, 5, 6 e 7. Se você achar melhor, pode acompanhar pelo telão. Eu vou estar lendo também pelo telão, porque a Bíblia que eu estou aqui é Almeida corrigida, e eu vou estar lendo ali na NVI. Eu tinha uma Bíblia na NVI, eu acabei doando ela, e agora eu estou sem a Bíblia na NVI, eu estou com ela no celular, por isso que eu peguei alguns textos aqui dela, mas a Bíblia que eu estou aqui hoje é a Almeida corrigida, mas nós vamos estar lendo na tela para que fique melhor a compreensão, amém? A palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo e leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais essa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esses louvores abençoados. Obrigado por este momento que podemos estar aqui em comunhão, Pai querido, palmado com o corpo de Cristo. Nós te agradecemos, Jesus, por mais essa noite. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós vamos analisar algumas coisas a respeito destes 3 versículos que nós lemos. Mas nós vamos voltar um pouquinho antes, porque é muito importante a gente entender o contexto ao qual o texto ao qual nós vamos trabalhar ele está inserido, para que a gente não fuja do propósito da palavra de Deus, que ela é fiel. Quando nós lemos, por exemplo, e voltamos lá no capítulo 16, se você for ler o capítulo 16 todo, assim como nesse versículo que nós lemos, o povo estava reclamando porque não havia água. O povo estava reclamando porque não tinha água para beber. Mas só que quando você volta um capítulo antes, você vai ver que o povo já tinha reclamado porque não havia comida, porque não havia alimento. E no capítulo 16, Deus ele provê essas coisas. Deus ele provê o alimento, Deus ele provê, segundo a Bíblia, Deus ele provê a carne, Deus ele provê o maná para o povo poder se alimentar. E quando nós chegamos nesse capítulo 17, agora o povo está reclamando novamente porque não tem água. É muito interessante porque nós vamos ver que o povo reclamou porque não tinha comida. Deus, de uma forma milagrosa, fez com que descesse o maná, descesse a carne e o povo se alimentasse. É tão interessante que você vai ler no texto que o povo de Israel, eles precisavam guardar o sábado. E Moisés, ele olha para o povo de Israel e diz o seguinte: olha, vocês podem pegar o maná e podem pegar a carne, que vai ser o alimento diário de vocês. Pegue no dia a dia, não guarde para amanhã, não faça reservas. Por quê? Porque o povo, ele muitas das vezes com medo de ficar sem de novo, eles não confiaram nessa palavra de Deus. Então você vai ler no texto que muitos deles guardaram, e quando eles guardavam, de um dia para o outro, apodrecia, cheirava mal aquilo que Deus havia falado para eles não guardar, porque Deus estava provendo para eles o alimento necessário diário para a vida deles. E nós vamos ver que é tão interessante porque o povo de Israel, eles precisavam guardar o sábado. E quando chegava na sexta-feira, Deus ele provia o maná para a sexta e para o sábado, para que no domingo eles pudessem colher novamente. Isso você vai ver no texto.
Deus disse para eles assim, olha, colhem o necessário para a sexta e para o sábado, porque vocês não vão colher, vocês não vão trabalhar. E Deus ele proveu, e segundo isso o que Moisés falou, segundo essa ordenança de Moisés, da parte de Deus para o povo de Israel, nós vamos ver que neste caso, quando eles guardavam, não apodrecia e não cheirava mal. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, estavam obedecendo a direção da voz de Deus, aquilo que Deus havia falado para eles. Quando nós chegamos no capítulo 17, por exemplo, nós vamos ver que no versículo 1, o texto vai dizer o seguinte para nós no versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro. Agora preste atenção, porque o texto diz o seguinte, conforme a ordem do Senhor. Então quem mandou eles saírem, no capítulo 16, eles estavam no deserto de Redifim. Quem mandou eles saírem daquele deserto para o deserto de Sim foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que havia mandado eles saírem de um lugar e ir para o outro. E é muito interessante porque nós precisamos ficar atentos e sensíveis à voz de Deus, em referência àquilo que Deus ele tem nos falado, em referência àquilo que Deus ele tem nos orientado. Por quê? Porque nós temos um povo que estava indo para a terra prometida. Nós temos agora neste contexto um povo que estava caminhando para poder ir para a terra que manava leite e mel. Eles estavam indo para uma terra que Deus havia preparado para eles. Mas só que no meio desta caminhada, no meio desta trajetória, Deus ele continua falando e continua conduzindo aquele povo por meio de outros direcionamentos. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender, uma das coisas que nós precisamos ter em nossos corações, que Deus ele vai mandar você fazer coisas, Deus ele vai te direcionar para algo, e nós sabemos qual que é a nossa terra prometida é os céus, é estar com Cristo eternamente, mas você precisa ficar ligado em relação àquilo que Deus está falando para você hoje. Por quê? Porque no meio dessa trajetória, Deus ele vai estar te dando direcionamentos, Deus ele vai estar te orientando e te conduzindo no meio do processo daquilo que Deus te mandou. Deus ele vai nos dar um destino final, que é os céus. Deus ele nos deu um destino final, que é os céus. Mas nós precisamos entender que enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos aqui peregrinando, sendo forasteiros neste mundo, Deus ele vai continuar falando e te dando diretrizes para poder agradá-lo e cumprir a sua vontade. Então nós não podemos fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos em relação a tudo aquilo que Deus está nos falando hoje. Por quê? Porque Deus ele Deus não é somente aquele que fala para você, vai até lá, mas é aquele também que te conduz durante todo o processo para aquilo que ele te mandou. Deus ele não simplesmente fala para você, olha, chegue até tal lugar, simplesmente vá, não. Por quê? Porque quando nós obedecemos a voz de Deus no meio do processo, é a certeza que nós temos e que nós estamos indo para o lugar certo e nós estamos indo na direção certa. Por quê? Porque estamos ouvindo a voz de Deus. Porque aqui hoje você vê muitos cristãos perdidos, muitos cristãos desanimados, muitos cristãos abatidos, muitos cristãos que não estão mais com aquele vigor de adorar a Deus. Por quê? Porque eles pensam o seguinte, eu quero ir para o céu, mas eles não querem obedecer a Deus no meio da trajetória até chegar ao lar celestial. Muitas pessoas, elas simplesmente guardam isso na cabeça delas, olha, meu destino é o céu, eu quero ir para o céu, amém? Mas até você chegar lá, se você quer saber se Deus está com você ou não, é quando você ouve a voz dele e obedece em relação a tudo aquilo que ele está ordenando você fazer enquanto você está aqui na terra. É muito interessante porque na quarta-feira passada, no domingo, eu havia me preparado para poder ministrar no Creito Manamã. E a missionária Isabel esteve lá, ela ministrou a palavra de Deus. E uma das coisas que eu acho interessante é como que hoje em dia nós vivemos um tempo onde os cristãos parece que estão desanimados, onde os cristãos parece que estão abatidos, onde os cristãos parece que não tem mais aquela alegria e aquele vigor em servir a Deus. Eu sempre tenho o costume de dizer que isso eu levo para a minha vida. Por mais que nós passamos por dificuldades, por mais que nós passamos aflições neste mundo,
Nós precisamos entender que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós precisamos entender que nós precisamos ter alegria em servir ao Senhor. E quanto mais o tempo passa, mais alegres, mais confiantes e mais fervorosos nós precisamos estar diante da presença de Deus. Mas parece que quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo de cristianismo, de cristão que a pessoa tem, parece que a vida dela anda mais triste, mais cabisbaixa, mais perdida. Por quê? Porque a pessoa, durante o processo e durante a caminhada, ela não está ouvindo a voz de Deus. Então ela não está indo para onde Deus está direcionando ela não está caminhando para onde Deus está mandando ela está simplesmente indo com os seus próprios passos. Porque Deus, Ele vai te direcionar no meio da trajetória. E a primeira pergunta que nós precisamos se fazer, a primeira pergunta que nós precisamos fazer nesta noite, para onde você está caminhando, para onde você está indo? Foi Deus quem te mandou ir? Foi Deus quem te direcionou para ir? Porque o que nós muitas das vezes pensamos é o seguinte: se Deus mandou a gente ir, então vai ser tudo certinho, vai ser tudo bom, tudo vai dar certo. E nós vamos ver que Deus mandou o povo de Israel ir para um lugar que não havia água para beber. Presta atenção, porque Deus Ele mandou o povo de Israel ir para um lugar que não tinha água. Então muitas das vezes as pessoas elas confundem, não, eu estou indo para onde Deus quer, mas as coisas estão muito difíceis, as coisas estão muito complicadas, as coisas está dando tudo errado. E é aí que você precisa entender e identificar, por quê? Porque mesmo as coisas dando errado na nossa vida, aparentemente aos nossos olhos, se nós estamos seguindo aquilo que Deus mandou, isso traz uma confiança aos nossos corações. Quando nós caminhamos e parece que as coisas estão dando tudo errado, eu tenho algo para me apegar, que é o quê? Que é a voz daquele que me mandou ir. Quando você vai ler, por exemplo, Gênesis no capítulo 12, no versículo 1, no versículo 2, nós vamos ver que Deus ele fala para Abraão: vá para uma terra, sai do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus não tinha mostrado para ele ainda, Deus falou para ele: vai. Qual que era a certeza que Abraão tinha? Que Deus mandou ele ir. Essa era a certeza que Abraão tinha. E a certeza que eu e você precisamos ter é para onde nós estamos indo, se nós não fomos direcionados por Deus, é por isso que nós nos sentimos perdidos, porque nós não temos ao que se apegar. Nós estamos caminhando por conta própria. Agora, quando eu ouço a voz de Deus dizendo: sai daqui e vai para lá, aí eu entendo que no meio do processo, no meio do caminho, tudo o que está acontecendo, eu tenho algo no meu coração. Pode estar dando tudo errado, mas eu estou me apegando à voz daquele que me mandou ir. E se ele me mandou ir, eu confio que no final vai dar tudo certo. Eu tenho a certeza que no final vai dar tudo certo. Deus mandou o povo ir para um lugar que não tem água. Não tinha água. E o que Deus requer de nós? Nós precisamos caminhar em obediência àquilo que Ele nos mandou. Às vezes Deus manda a gente ir para lugares, às vezes Deus manda a gente fazer coisas que aos nossos olhos parece: Deus, mas não vai dar certo. Mas nós precisamos entender que a lógica humana não tem nada a ver com a lógica de Deus. Por quê? Porque quando Deus ele manda você sair daqui para você poder chegar até aqui, os seus olhos só enxergam até aqui. Mas Deus não, Deus ele te manda sair daqui, porque Ele já está vendo aonde você vai chegar aqui. E é por isso que nós precisamos confiar na voz de Deus, e não simplesmente nas circunstâncias. Nós somos guiados pelas circunstâncias ou pela voz de Deus? Será que nós muitas das vezes desviamos a rota das nossas vidas, quando nós se deparamos com situações e circunstâncias que parecem totalmente contrário àquilo que a voz de Deus nos mandou? Porque quem mandou eles irem foi Deus. Mas e agora? Deus mandou eles ir para um lugar que não tinha água. E aí o povo volta a murmurar, o povo volta a reclamar. O povo volta a desobedecer. Por quê? Porque eles estão olhando com os olhos naturais. Eles estão olhando com aquilo que eles estão conseguindo enxergar. Mas nós vamos ver mais para frente o porquê que Deus mandou eles irem para este lugar.
E aí eu creio que muitas coisas vai começar a clarear na sua vida e na sua mente. Por que tem certas coisas que você precisa passar na sua vida? Por que tem certas coisas que você precisa enfrentar? Mas por quê? Quem que são as pessoas que vão entender isso? É aquelas pessoas que estão indo para onde Deus mandou. Se Deus mandou você ir, meu irmão, só vai. Só vai. Ah, mas está dando tudo errado. Continue caminhando de acordo com aquilo que Deus mandou. Confie na voz daquele que te mandou sair daqui para lá. Eles foram segundo a voz de Deus. E algumas perguntas que levantaram no meu coração a sua vida ela está sendo direcionada por Deus? É a primeira coisa que você precisa se questionar. O que você faz hoje, as decisões que você toma, tem a ver com o que Deus já te direcionou? Porque tem muitas pessoas que elas perdem o sentido, perdem o rumo na vida, elas perdem muitas das vezes até mesmo o sentido de servir a Deus, e elas começam a se questionar e perguntam, mas por que eu vou continuar fazendo isso se isso aqui acontece? Por que eu vou continuar fazendo aquilo se aquilo acontece? Mas esses questionamentos vêm na vida daquelas pessoas que olham as circunstâncias da vida mediante as suas próprias vontades. Mas aquelas pessoas que olham para as suas vidas e entendem que nas suas vidas, os momentos que elas estão passando hoje, não vão direcionar ela para lugar nenhum. Por quê? Porque ela já está sendo direcionada pela voz de Deus que ela ouviu. Ela está sendo direcionada por aquele que falou, sai daqui e vai para lá. Mas nós vemos que tem muitas pessoas que elas estão caminhando de acordo com aquilo que Deus direcionou elas. Mas acontece uma coisa na vida delas, elas vêm para cá. Acontece qualquer coisa na vida delas, elas saem totalmente daquilo que Deus mandou. É muito interessante, nós temos exemplos claros disso, até mesmo dentro da própria igreja. Eu fico pensando, nós tivemos um exemplo alguns meses atrás, eu acredito que até mesmo no ano passado. Nós vimos aqui o Gêmeos que foi mostrado a foto do Roberto e da Val, ao qual eles são líderes. Um Gêmeos que num dia tinha 20 pessoas, 15 pessoas, e no outro dia estava fazendo Gêmeos a Val, o Roberto, a Ana e o cachorro. Se eles fossem direcionados por aquilo que eles estavam vendo, talvez iriam desanimar, iriam parar, iriam voltar atrás. Mas quem mandou eles abrirem os Gêmeos na casa deles foi Deus, não foi direção do homem, foi Deus que mandou eles abrir os Gêmeos na casa deles. E hoje, por eles persistirem e insistirem no propósito de Deus, você vê os frutos voltando a florescer novamente. Você vê os frutos novamente. Por quê? Porque nós somos direcionados pela voz de Deus e não pelas circunstâncias humanas. A palavra de Deus diz que o varão que anda segundo o conselho que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, a palavra do Senhor vai nos dizer para nós que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Se seca, mas quando você menos espera, volta a florescer novamente. Por quê? Porque aquilo foi plantado por Deus, foi direcionado por Deus, foi encaminhado por Deus. E quando Deus ele mandou você ir, meu irmão, não faça perguntas, só vai. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Não, só vai, confie na voz daquele que te mandou ir. Ah, mas estamos passando por um momento de sequidão. Pode ficar cegado, se você está direcionado pela voz de Deus, volta a florescer. Só espera mais um pouquinho que volta a florescer. Nós vamos ver, e a segunda coisa que nós precisamos entender é que as pessoas que são direcionadas pela voz de Deus, elas confiam naquilo que Deus fala. E aí nós vamos ver que em certos momentos da nossa vida, Deus ele vai precisar nos reposicionar. Em certos momentos da nossa vida, Deus vai precisar nos reposicionar. Por quê? Porque as pessoas que confiam na voz de Deus, você vai ver que Deus ele vai conduzindo ela em cada passo que ela dá na vida dela. Em
cada circunstância da vida dela. É muito interessante como que Deus ele dá direção para o povo através da vida de Moisés. Mas é muito interessante como Deus ele dá direção especificamente para Moisés. Deus ele fala com o povo através da vida de Moisés, mas tem hora que Deus fala e precisa falar com Moisés. Por quê? Porque Deus sabe que Moisés vai ouvir a voz dele. Deus sabe que Moisés, ele vai, quando ele ouvir a sua voz, ele vai ser direcionado por Deus. E no versículo 5 nós vamos ver que diz o seguinte, Deus ele dizendo para Moisés, porque no versículo 4 Moisés vai dizer o seguinte, olha, o que eu vou fazer com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. O Senhor respondeu-lhe, passe à frente do povo. Esse é o primeiro direcionamento que Deus dá para Moisés. É a primeira coisa que Deus fala para Moisés. Moisés, você é o líder deste povo, então você precisa estar à frente do povo. O povo vai te seguir, você que vai conduzir o povo. Então a primeira coisa que Deus faz é o seguinte para Moisés. Moisés, passe à frente do povo. A segunda coisa que Deus fala para ele, olha, não vá sozinho. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Então Deus ele olha para Moisés e diz, Moisés, eu preciso te reposicionar. Você está aqui, mas agora fala o seguinte, passe à frente do povo. A segunda coisa que Deus fala para ele, não vá sozinho. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Isso foi algo que marcou muito a minha vida, marcou muito o meu coração, porque essa palavra que eu estou compartilhando com vocês essa noite, foi uma palavra que um dia estava eu e a Alex, a gente estava sentado num gramado, eu, ela e a Alissa, e nós estávamos num período de descanso. E aí nós estávamos sentados na grama, estava eu, a Alex, a Alissa, a gente brincando, a gente conversando. E eu comecei a conversar com ela, comecei a falar com ela, e é muito interessante porque muitas das vezes, quando você prega na igreja, quando você prega para um grupo, lá nós chamamos, todo dia nós chamamos devocional de manhã. E é muito interessante como, quando você fala, ou quando outras pessoas falam muitas das vezes, nós vemos que pessoas são tocadas, pessoas são impactadas, pessoas recebem a palavra, ouvem a palavra, é muito interessante. Mas eu lembro que eu estava compartilhando isso com a Alexia, um pouco mais para frente, algumas coisas que eu vou falar com vocês depois. E quando eu olho para ela, ela estava chorando, ela estava com os olhos cheios de lágrimas e começou a chorar. E aquilo ali foi algo que mexeu muito comigo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, a minha esposa que convive comigo, que todo dia está comigo a todo momento. E o Senhor me usa para poder falar uma palavra para ela e ela ser tocada por essa palavra. Porque assim, meus irmãos, uma coisa é você ministrar numa igreja que ninguém conhece a sua vida a fundo. Ninguém sabe o que você fez hoje, ninguém sabe o que você fez amanhã. Agora você falar a palavra de Deus de uma pessoa que convive com você 24 horas, está a todo momento com você, sabe a hora que você levanta, sabe a hora que você dorme, sabe o que você faz na sua vida, e você ministrar uma palavra e essa pessoa ser tocada, meu irmão, isso para mim não tem preço. É muito interessante quando você ministra a palavra de Deus em cima de um altar, ou num gemes, e pessoas choram, e pessoas são tocadas, mas eu acho muito melhor, eu acho muito mais interessante, quando você dentro da sua casa, você pega e fala da palavra de Deus, e pessoas dentro da sua casa, que conhecem você, que sabem quem você é, são tocadas pela presença de Deus. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Você que é pai, você que é mãe, deseje de Deus você ser alguém que na sua casa você seja exemplo e seja referência de quando você pregar a palavra para essas pessoas, de quando você ministrar a palavra para essas pessoas sejam tocadas pela presença do Espírito Santo de Deus, sejam tocados pela glória de Deus. Por quê? Porque não é simplesmente nós tocarmos pessoas do lado de fora,
mas dentro da nossa casa, nós temos sacerdotes de Deus, nós temos ministros de Deus, para as pessoas dentro do nosso lar. E não é algo que você pensa, que você espera, não. E não foi algo programado, não foi uma pregação, não. Eu estava conversando com ela. Estava conversando. Nós estávamos num diálogo normal. E quando eu olho para ela, simplesmente ela estava em lágrimas, chorando. E eu falei assim, meu Deus do céu. E eu falei para ela, eu falei assim, eu entendo porque que eu não vim para o treinamento em 2014, quando era para mim ter vindo. Porque quando o pastor Joel veio ministrar num dia aqui, ele falou, e ele comentou sobre isso, olha, esse menino não está pronto para ir para o treinamento. Eu estava naquela época de vou para o quartel ou vou para o treinamento. Eu acabei entrando no exército, fiquei lá durante esse período de 8 anos. E eu me deparando com essa palavra, nós vamos ver que um pouco mais para frente, se você for ler e continuar lendo esse capítulo 17, nós vamos ver que Deus ele falou para Moisés, olha, leve com você algumas das autoridades de Israel. E um pouco mais para frente nesse capítulo, você vê que acontece a batalha do povo de Israel contra os amalequitas. Que é nesse texto que os amalequitas vão tentar lutar e tentar destruir o povo de Israel. E nós vamos ver que é nesse mesmo texto que enquanto Moisés permanecia com as suas mãos levantadas e estendidas, o povo de Israel vencia. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo de Israel perdia. Então, quem que Moisés levantou? Qual foi as suas autoridades que Moisés levou com ele? Foi Arão e Hur, que foram as pessoas que seguraram as mãos de Moisés, enquanto as mãos deles estavam cansadas. Quando ele estava cansado, eles sustentaram a mão deles, as mãos de Moisés, e o povo de Israel venceu os amalequitas. E eu olhei para Alex, eu peguei e falei assim, hoje eu entendo porque que eu não vim para o treinamento em 2014. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, faltava na minha vida ainda Arão e Hur, que era você e a Alissa. Sabe o que muitas das vezes, e hoje eu entendo isso perfeitamente, porque não se trata, meus irmãos, não se trata da vitória de um, não se trata de Deus usar um, não, nós precisamos entender que nós somos um corpo. Por isso que eu digo para você nessa noite, não deixe de ir para os Gêmeos, não deixe de vir para a igreja, não deixe de viver em comunidade, não vá sozinho. Não se trata do Samuel ser abençoado, não se trata do Samuel ser beneficiados pelo reino, não. Somos nós que somos abençoados, somos nós que trabalhamos pelo reino. Deus, ele trabalha com aqueles que estão juntos, com aqueles que vivem em comunidade. Deus falou com Moisés, você vai, mas não vai sozinho, leve pessoas com você. Leve Arão e Hur com você. Posso dizer uma coisa, eu vou dizer mais para você. Não venha para a igreja sozinho. Traga pessoas, traga a sua família. Vai para os Gêmeos, não vá sozinho. Leve a sua família. E sabe quando muitas das vezes você leva a sua família? Não é somente convidando, dizendo, vamos lá na igreja, vamos para os Gêmeos. Não, quando você ora e intercede pela sua família, você está levando eles com você. Ah, mas... Não, minha família não quer saber de ir para a igreja, minha família não quer saber de estar comigo na igreja. Quanto tempo você tem passado de oração e intercessão pela sua família? Quando você ora e intercede a sua família, você está dizendo para Deus, Deus, eu estou vindo, mas eu quero que eles também venham. Eu estou orando. E qual que é a forma mais poderosa de se quebrar uma corrente, de destruir uma barreira de Satanás? É por meio da oração. Ah, mas não quer vir, ele não quer vir. Interceda e ore. Comece a interceder e a orar. Ah, mas isso não é a certeza de que vão vir. Talvez não, mas pode ter certeza de uma coisa. Enquanto você ora, enquanto você intercede, Deus ele está trabalhando e muitas coisas podem acontecer no meio de tudo isso. Eu não posso simplesmente dizer para você, não, ora, intercede, busca que vão vir. Isso eu não posso afirmar para você mediante a palavra de Deus. Mas o que eu posso dizer para você é que enquanto você ora, você está dizendo para Deus, eu estou vindo, mas eu quero que eles venham também.
Mas muitos de nós não. Eu vou, eu preciso, eu quero ser abençoado, eu quero... Não se trata de eu, não se trata de mim, se trata de nós. Da igreja ser abençoada, do corpo de Cristo ser abençoado, da sua casa ser abençoada. Quer trazer sua família com você? Quer trazer e levar alguém junto com você? Ore por eles. Ore e interceda. Mas eu já orei, já busquei. A gente viu, da última vez que a irmã Sueli estava aqui, se eu não me engano, ela falou assim que ela orava e orou durante 20 anos para Deus dar um filho para ela. 20 anos para Deus dar um filho. E Deus deu. E ela falou e contou o testemunho que Deus deu. O problema é que muitas das vezes nós voltamos a ser guiados e direcionados pelas circunstâncias e se esquecemos da voz de Deus. Sabe o que eu acho muito interessante? Nesse texto que nós estamos lendo, e eu já quero caminhar para o final. Eu falei isso uma vez, algum tempo atrás, e eu volto a repetir novamente. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que para onde Deus está te mandando ir, para onde Deus está direcionando para que você vá, o que você precisa entender é que Deus já está lá. Quem precisa chegar lá é você. Qual que foi a promessa de Deus? De Jesus Cristo quando Ele esteve aqui na terra. Eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então preste atenção que antes de você chegar na onde você precisa chegar, Deus já chegou primeiro. É isso que eu e você precisamos ter no nosso coração. Porque olha o que diz para nós o versículo 6. Eu estarei a sua no alto da rocha do monte. Deus ele falou para Moisés, vai, porque eu vou estar lá te esperando. Deus chegou primeiro. Deus já estava lá, Deus falou para ele, só vai, porque eu vou estar lá te esperando. Agora sabe o que eu acho interessante? O povo de Israel estava reclamando porque não tinha água. E é muito interessante isso, e isso que me deixa... E é isso que é lindo em servir a Deus. É isso que é maravilhoso em servir a esse Deus. Isso que é poderoso em servir a esse Deus. É por isso que nós precisamos ter alegria em nosso coração em servir a esse Deus. Porque o povo está dizendo, não tem água, era melhor a gente ter ficado lá. Era melhor a gente ter ficado no Egito. E aí Moisés está falando para Deus, Deus, o que eu vou fazer? Esse povo vai me matar. E Deus fala assim para ele, vai, porque eu vou estar lá te esperando. A primeira coisa que você precisa entender e saber, para onde você está indo, não é se tem água, não é se tem pão, não é se tem carne, não é se as coisas vão melhorar. A primeira coisa que você precisa saber é se Deus vai estar lá. Mas por que, Samuel? Porque se Deus estiver lá, vai ter água, se Deus estiver lá, vai ter pão, se Deus estiver lá, vai ter carne, se Deus estiver lá, vai ter o que nós precisamos. Porque Deus ele fala o seguinte para Moisés, a primeira coisa que Deus fala para Moisés, Deus não fala para Moisés, vai porque vai ter água, Deus fala, vai porque eu vou estar lá te esperando. Depois que Deus fala para ele, aí você bate na rocha que a água vai sair. Mas a primeira coisa que você precisa entender, quem vai estar lá. Mas Deus me mandou ir, mas eu não sei se vai ter isso, eu não sei se vai ter aquilo. E foi uma das coisas que eu falei para Alex. Eu falei assim, não sei para onde nós vamos, não sei para onde Deus vai nos mandar, não sei o que Deus vai fazer. Para onde Deus mandar, a gente vai. Por quê? Porque se Ele mandou, Ele vai estar lá nos esperando. E água? Se Deus estiver lá, vai ter. E pão? Se Deus estiver lá, vai ter. E comida? Se Deus estiver lá, vai ter.
E alimento, se Deus estiver lá, vai ter. E o Gêmeos, se Deus estiver lá, vai florescer. E a igreja, se Deus estiver lá, vai crescer. E o povo, se Deus estiver lá, vai ter. Isso você pode ter certeza no seu coração. É por isso que nós precisamos colocar Deus em tudo que nós vamos fazer. Por quê? Porque se Deus estiver lá, e se Ele mandou, pode ter certeza que nada vai nos faltar. É isso ou não é que diz Mateus 6 para nós? Vamos ler, porque nós precisamos ler esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Fala para o seu irmão assim, o Pai sabe. Olha o 33 agora. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O Pai sabe o que você precisa. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, não é, se Deus te mandou ir, não fique se questionando, mas como nós vamos fazer para ter isso? Como nós vamos fazer para acontecer isso? Como que nós vamos fazer? Não se trata. Eu falei isso, eu estava conversando isso com a minha mãe esses dias, falei para o meu irmão. O nosso maior problema é que nós sempre queremos se justificar diante de Deus por meio daquilo que nós fazemos. Quando nós entendemos que o reino de Deus nunca se trata do que você faz, se trata do que Jesus fez por você. Quando você entende o que Jesus fez por você, aí sim você trabalha e faz de acordo com o reino. Aí você trabalha de acordo com o reino. Mas o que tem muitas pessoas? Tem pessoas que são escravas dos seus próprios afazeres. Então elas pensam, eu vou na igreja porque se eu for na igreja, Deus vai me dar. Eu vou no Gêmeos porque se eu for no Gêmeos, Deus vai me dar. Eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, Deus vai me dar. Então elas fazem por troca. Elas fazem porque se elas fizerem, elas vão ter o direito de requerer algo em troca. Mas o que nós entendemos e olhamos pela palavra de Deus, não é em relação àquilo que nós fazemos, é em relação àquilo que Deus fez por nós. Porque eu e você, meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de duas coisas que somente Deus pode ter comigo e com você. Primeiro, graça. Segundo, misericórdia. São duas coisas que todo ser humano precisa, e o único que promete isso para nós é Deus. E sabe o que é graça? Deus te dá aquilo que você não merece. E sabe o que é misericórdia? Deus não te dá aquilo que você merece. Por você merecer algo e por Deus ser misericordioso, Deus muitas vezes não te dá. E a graça? Você não merece nada, mas Ele mesmo assim te dá. É isso. Agora, eu falei isso na última ministração e volto a falar. Quem que vai entender isso? Pessoas que são dependentes de Deus. Pessoas que dependem de Deus. Que quando Deus manda, não ficam se questionando o que fazer, para onde ir, como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo. Não, na cabeça dela está assim, Deus mandou. Se Deus mandou, meu irmão, se Deus falou vai ter o que você precisa. Pode ter certeza absoluta. O problema é que tem pessoas que estão indo totalmente contrário àquilo que Deus mandou. E aí elas querem aquilo que Deus só dá mediante a palavra dele. Esse que é o problema. Nós precisamos entender e guardar isso muito forte no nosso coração. Olha o que diz Salmos 37 no versículo 21. Salmos 37, 21. Não se aborreça por... Não, perdão.
Isso. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigar o pão. Isso é para a vida daqueles que seguem a voz de Deus. Para aqueles que ouvem o que Deus mandou e eles vão e fazem. E o que muitas das vezes, por que nós vemos hoje em dia, e eu volto a repetir, é muito triste quando nós vemos pessoas, quando elas já perderam a vontade, a alegria e o desejo de adorar a Deus. É muito triste quando nós vemos pessoas que já eram para estar maduras na fé. E eu não estou falando de pessoas que passam por dificuldades, por situações difíceis. Não estou falando que você não vai passar por isso, que você vai ser sempre feliz. Mas eu estou falando de pessoas que perdem a vontade e o desejo de adorar a Deus, que um dia estão na igreja, outro dia está fora, ou continuam vindo na igreja, mas não dão testemunho. Porque a vida delas agora estão longe daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está direcionando. Por quê? Porque elas se baseiam mediante as circunstâncias da vida. Elas baseiam as suas atitudes, os seus comportamentos mediante como a sua vida está. E aí nós vamos ver que Paulo ele vai nos trazer algo muito interessante para as nossas vidas. Paulo ele vai ensinar a nós uma coisa muito interessante. A temática dessa semana fala sobre agentes inativos transformados em construtores de uma grande obra. Pessoas inativas transformados em construtores de uma grande obra. Muitos textos nós vamos ver que vai falar a respeito, muitas ministrações eu creio que partiu para o lado de Jeremias, quando Jeremias tem aquela visão do oleiro. E é muito interessante porque Paulo ele vai dizer para nós em Coríntios que nós, que temos em nós um tesouro, dentro de nós um tesouro, nós sendo vasos de barro, tendo dentro de nós um tesouro. E Paulo ele vem explicando, Paulo ele vem falando a respeito desse tesouro. No capítulo 3 ele traz alguns, em 1 Coríntios 3, ele traz alguns elementos a respeito, 1 Coríntios não, 2 Coríntios. Ele vem trazendo alguns elementos a respeito do Antigo Testamento. Então ele vai falar, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele vai falando, olha, Moisés, ele quando a glória veio sobre a vida dele, ele precisou colocar o véu, ele colocou o véu, e aquilo lá agora nós somos aqueles que não tem mais o véu, porque nós transparecemos a glória de Deus. Ele vem falando isso todo o capítulo 3. E no capítulo 4 ele vem falar que nós somos uns vasos de barro e temos dentro de nós um tesouro. Agora o que eu acho mais interessante é que no decorrer do texto Paulo ele vai falar o seguinte: por isso não desanimamos. Por isso nós não desanimamos. Por quê? Por causa do tesouro que nós temos dentro do nosso coração. Por causa do Espírito Santo que nós temos dentro de nós. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por quê?
Porque são pessoas que não confiam em si mesmas. São pessoas que um dia ouviu a voz de Deus e preferem seguir por aquilo que Deus falou. Esses dias nós lemos a frase que o pastor Joel, ele falou para nós na conferência regional. Essa estrada é boa, eu vou caminhar por ela. Qual que é a estrada boa? É a estrada ao qual Deus me mandou ir. Como que nós concluímos isso? Como nós concluímos essa mensagem? E como que eu concluo falando isso para vocês? Primeiro, analise se você está indo para onde Deus te mandou. Segundo, analise se as circunstâncias da vida são capazes de desviar você da sua rota. E terceiro, se Deus te mandou ir, Ele vai estar lá te esperando. Se Deus está lá, aí meu irmão, não fique preocupado se vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. Se Deus está lá, vai ter tudo isso. Eu falei isso uma vez antes da gente ir. Quem que precisa quebrar essa parede para poder rompermos para o outro lado e avançarmos? Somos nós. Mas Deus já está lá. Quem precisa chegar lá é nós. É isso que nós precisamos entender. O que Deus diz para Moisés é o seguinte: eu vou estar à sua espera. Eu vou estar te esperando. Caminhe de acordo com aquilo que Deus te mandou ir. O problema são muitas das vezes nós desviarmos aquilo que Deus nos mandou. Por quê? Porque às vezes nós precisamos, a nossa fé muitas das vezes é exercitada nesses momentos. Mas se Deus mandou a gente ir, meu irmão, nós vamos, e eu creio em nome de Jesus, que nós vamos chegar lá. Ah, mas não tem água. Espera que vai chegar. Ah, não tem pão, vai chegar. Ah, não tem carne, vai chegar. Por quê? Porque se Deus Ele mandou, Ele cuida quando Ele manda. O povo de Israel veio caminhando no deserto, e Deus veio cuidando deles em cada detalhe da vida deles. Até chegar aonde Deus mandou. Nós somos um povo peregrino nessa terra, e nós estamos caminhando para o céu. E se nós ouvirmos a voz de Deus em toda a trajetória da nossa vida, você pode ter certeza, até você chegar no céu, Deus Ele vai estar cuidando de você. Em tudo aquilo que você precisa, em tudo aquilo que você necessita, nada vai lhe fazer falta. Nada, você não vai ter falta de nada, porque Deus Ele vai te satisfazer em tudo. Em tudo na sua vida Deus vai te satisfazer. Então diga para o seu irmão, vamos? Vamos ou não? Pergunta para o seu irmão se ele está com medo de passar sede. Você está com medo de passar sede? Ah, meu irmão. Está com medo de passar sede? Fica com medo não, que se Deus mandou, o Pai sabe que nós precisamos dessas coisas e Ele cuida. Nós precisamos das coisas e Deus Ele cuida. Pode ter certeza que o Pai cuida dos seus filhos. Dos filhos que ouvem a sua voz e obedecem. Só fala assim, nós vamos. Ah, mas não sei o que vai acontecer lá. Esse é o problema do ser humano, que ele já quer saber o que vai acontecer lá na frente. E aí Deus manda, fala, vai. Mas só vai, Deus? É, só vai. Quando Deus mandou Abraão, ele poderia ir para um lugar próspero, bonito, abençoado. Ele escolheu um lugar totalmente destruído, deserto. Obrigado, meu irmão. O que aconteceu com Abraão? A Bíblia vai dizer para nós que Ló foi para o lugar próspero, as campinas, as coisas abençoadas. Abraão foi para o lugar deserto, totalmente destruído, mas ele foi para um lugar com Deus, para um lugar que Deus mandou. Aí Deus olha para Abraão, olha que interessante, porque Deus olha para Abraão e fala assim para ele, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Está vendo tudo isso? Sim, Deus, tudo isso é teu.
Deus mandou Ló foi para um lugar que era de Abraão, porque Deus tinha dado para ele também. Não deixe seu coração desfalecer no meio do caminho. Confie na voz de Deus. Confie na voz de Deus, porque nada vai te faltar. Se está faltando hoje, nós precisamos olhar e pensar se a nossa vida está de acordo com aquilo que Deus nos mandou. Porque a palavra de Deus, pode ter certeza que a palavra de Deus ela é fiel e é verdadeira. Se ela fala que não vai faltar, não vai faltar. Ah, mas eu estou seguindo e está dando tudo errado e está me faltando. Então você não está seguindo. Por que você está falando isso? Porque entre o que você está falando e a palavra, eu fico com a palavra. Se a palavra de Deus fala para mim que não vai faltar, então, meu irmão, não vai faltar. Não é a palavra de Deus que está errada. É a sua vida que precisa ser mudada e se alinhar à palavra de Deus. Mas se Deus está falando que não vai faltar, é promessa dele. A gente foi ficamos um período de 12 dias na aldeia. E as roupas que a gente levou praticamente precisou ficar lá. É um povo que são um povo que eles são muito comiserados, infelizmente eles pedem muitas coisas e a gente levou roupa, a gente levou tudo e ficou tudo lá. A minha jaqueta que eu amava do fundo do meu coração, que era a minha jaqueta do Corinthians, que lá era só tinha corintiano e flamenguista. A hora que o índio me viu com a jaqueta do Corinthians, já pediu, e eu falei, meu Deus do céu. Aí a irmã chega lá, olha pra mim e fala assim pra mim ainda, irmão, quando nós formos dar alguma coisa, a gente tem que dar de coração. Temos que dar com amor. Eu falei pra ela, falei assim, irmã, eu vou dar porque eu tenho que dar, mas se eu falar que eu estou com vontade de dar, eu estou mentindo. Eu não vou mentir para você não, mas eu vou dar mesmo assim. Eu peguei e dei. E aí essa mesma irmã, quando a gente chega aqui em Pirassununga, pede o endereço de casa, pede o meu CPF, pede o número da casa da minha mãe. Por quê? Porque está chegando outra jaqueta nova agora do Corinthians. A roupa ficou lá. A hora que eu chego aqui em Pirassununga, o Roberto me liga, fala assim, meu irmão, vem aqui na loja que a gente quer dar um presente para você. Me deu uma camisa, uma calça e um tênis. Para mim e para Alex. Ainda Alex falou assim, amor, acho que eu não vou pegar isso. Meu Deus do céu, que vergonha de pegar essas coisas que vai ficar muito caro, não sei o que. O Beto chegou e falou assim, se você não pegar, a avó vai ficar brava com você, então pega logo. Eu falei, meu Deus do céu, pega logo, meu. Quer ser abençoada? A gente às vezes é fresco até para ser abençoado. Eu falei, pega logo isso daí, meu, vamos. Por quê? Porque Deus cuida. Eu tenho essa certeza no meu coração que Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus, Ele sabe do que você precisa, meu irmão, e Deus, Ele quer cuidar de você. Mas olha aqui, essa palavra ela é verdadeira, ela é inerrante, nós precisamos pegar a nossa vida e alinhar a ela. Não adianta eu simplesmente fazer as coisas conforme eu quero, da maneira que eu quero, não. Siga a palavra de Deus e você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Não simplesmente dar certo, não simplesmente mudar, mas o que vai dar certo? A vontade de Deus na sua vida, é a vontade do Pai na sua vida. Por quê? Porque o Pai sabe que nós precisamos dessas coisas. Mas é tão interessante porque Mateus ele vai muito mais além, porque ele diz, o que corre atrás dessas coisas são os pagãos. O que corre atrás dessas coisas são os incrédulos, são aqueles que não creem que o Pai provê. São aqueles que não acreditam que o Pai dá.
Aí eles começam a trabalhar até tarde, aí eles começam a se desgastar, aí falta de culto por causa de trabalho, aí sai de atividades da igreja por causa do trabalho, e começa a correr atrás dessas coisas, mas eu creio num Deus que provê para os filhos que obedecem a Ele mediante esta palavra. Eu e você precisamos entender, o Pai cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. E se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão me falar situações da vida de vocês que vocês viveram que o Pai cuidou. O problema é que nós chegamos num ponto que parece que nós não precisamos mais do cuidado de Deus. Por quê? Agora eu trabalho, eu consigo, eu trabalho, eu compro. Aí parece que as coisas começam a dar tudo errado de novo. Por quê? Porque não confiam em Deus. Nunca seja autossuficiente ao ponto de confiar nas suas próprias mãos. Por quê? Porque a melhor coisa que tem, fala para o seu irmão, a melhor coisa que tem é ser cuidado pelo Pai. É a melhor coisa que tem. Sabe, lá na sua casa, o Pai quer cuidar. Sabe, da sua família, do seu emprego, o Pai quer cuidar. Mas você está cuidando? Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento e nós vamos orar. Sabe qual que é a minha oração? É para que a gente venha entender que o desejo do Pai é cuidar dos seus filhos. Mas existem muitos filhos que, por conta própria, eles acham que podem cuidar das suas coisas. E nós vamos orar neste momento para que nós venhamos conseguir confiar totalmente em Deus. Confiar totalmente na sua voz. Confiar totalmente na bondade de Deus. Que eu e você venhamos confiar totalmente no nosso Pai, porque o prazer do Pai é cuidar do seu filho. Eu vejo de vez em quando algumas fotos de alguns irmãos com os seus filhos na internet. Eu vejo muitas vezes a foto do Ronaldo brincando lá com o Isaac. Eu vi uma foto dele lá no meio da terra, brincando com a Isabelle. Eu já vi umas fotos, por exemplo, do Ricardo viajando com os seus filhos. Eu já vi a foto do Roberto com a Anne. Por quê? Porque o prazer do pai é cuidar do seu filho. O prazer de um pai é estar com o seu filho. Imagina o nosso Pai que está nos céus. Imagina o nosso Pai que é o dono do ouro e da prata, que tem o poder de todas as coisas em suas mãos. Imagina o prazer dele de cuidar da minha e da sua vida. Imagina o prazer de Deus, sabendo que você não vai conseguir dar situação e resolver certos problemas, e Deus já está com o problema pronto, resolvido. Mas o prazer do pai é cuidar de filhos que entendem que precisam do pai. O prazer do pai é cuidar de filhos que entendem que por conta própria não conseguem. O prazer do pai é cuidar de filhos que nessa noite vão conseguir dizer e declarar: Pai, eu não consigo, sozinho eu não consigo, e eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor sobre essas circunstâncias, eu preciso do Senhor em cada detalhe na minha vida. E tenha certeza no seu coração, se o Pai te mandou, Ele está lá te esperando, cuidando de tudo. Deus, Ele não somente te mandou ir dizendo vai, não, Ele disse: eu estou com vocês. Vai porque eu estou com vocês. E nós vamos orar nessa noite, para que você venha confiar totalmente em Deus, confiar totalmente no seu Pai, confiar na voz daquele que te mandou para você ir. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai querido, Pai amado, te agradecer.
Nós queremos orar neste momento, Espírito Santo de Deus, para que o Teu Espírito Santo fale aos corações nessa noite. Que nós venhamos entender que o prazer do Senhor é de cuidar dos seus filhos. Que o prazer do Senhor é de cuidar de cada um dos seus filhos, Pai querido, Pai amado. Guarde o coração de cada um, a mente de cada um, Deus de Israel, nessa noite, Pai. Que nós não venhamos pensar que podemos agir por conta própria, mas que nós vamos entender que existe um Pai que está nos céus e que cuida de todas as coisas e tem o prazer de cuidar das coisas para os seus filhos. Se um pai terreno sabe o que é bom, discernir entre o que é bom e o que é ruim para o seu filho, quanto mais o Pai que está nos céus, que dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem e o buscarem. Em nome de Jesus.